Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos acompanhar o que está acontecendo, as novidades do nosso Palmeiras. Tem jogador do Palmeiras que está à venda. O jogador chegou para ser o reforço da temporada do ano, para jogar muito, não conseguiu se firmar e está fora dos planos do Palmeiras. Será que ele vai ser vendido mesmo? Quer saber quem é? Bora pro vídeo, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. Bora pro vídeo, bora pra notícia. Visão se o Paulinho vai estar disponível finalmente para o jogo de quinta? Olha, Michele, boa noite novamente para você e para todos que nos acompanham. Essa pergunta é o que o torcedor vem se fazendo nesses últimos tempos, porque o Paulinho, de fato, está em fase final de transição, fase final de recondicionamento físico. Ele que não joga desde julho do ano passado, passou por cirurgia na perna e, de fato, está aí nesses últimos momentos antes de entrar aos gramados. O Paulinho vem treinando aqui na academia de futebol nesses últimos dias e, sim, segundo nós apuramos aqui na TV Gazeta, existe uma chance muito grande de ele ser relacionado para essa partida de quinta-feira. Isso vai ser definido amanhã, no último treino que vai acontecer antes do jogo contra o Jacuipense, que acontece no Allianz Parque. O cenário é favorável a não só a relacionar o jogador, como ele entrar por alguns minutos, claro, a depender ali do placar. Acontece em casa, num gramado em que ele está se acostumando a treinar contra uma equipe de menor expressão, comparado com o Palmeiras, e que, a depender do resultado durante o jogo, ele possa jogar alguns minutinhos, mas apenas para reiterar, isso vai ser definido amanhã, no último treinamento aqui na Academia de Futebol. Michele. Eu acho que eles já sabem, né? Mas não querem falar, não é isso, Alex? Porque vai definir amanhã, né? Pro jogo da quinta, não? Para sair essa informação de último treino, é para assim, só para o caso de ele não sentir nenhuma dor, para não ter nenhuma novidade ruim, então confirma que ele volta mesmo a ser relacionado nesse jogo. Mas não 90 minutos, não, né, Alex? Não. Se ele entrar, é o que a Marina falou. Entra 15 minutinhos, igual for 30 no segundo tempo, 35, aí o Abel coloca para começar a desenferrujar o corpo do Paulinho, pensando em ritmo de jogo. Eu acho, aí não é informação, é opinião, é sensibilidade, o Paulinho vai estar inteiro à disposição do Abel para depois da Copa do Mundo. Acho que aí, quando o time retomar depois da parada da Copa, ele vai poder brigar por uma posição no time. Até lá, nesses 2 meses, é para readquirir aos poucos o ritmo de jogo. Eu já quero saber a opinião do Osmar Garrafa a respeito do Paulinho. O que devemos esperar, hein, do atleta? Então, Michele Gianella, eu fico na expectativa muito baixa em relação ao Paulinho, né? Como assim, Gabo? Primeiro, o Paulinho é um belíssimo jogador, só que ele vem há mais de 1 ano sem jogar. Então, não vai fazer muita diferença o Paulinho ser relacionado ou não para enfrentar o Jacuipense. Claro que será importante você ter o Paulinho já uma outra etapa, né, no processo de recuperação. Mas para que ele possa entregar aquilo que se espera do Paulinho, como o Alex disse, se tivermos um Paulinho ainda numa condição muito boa, será após Copa do Mundo. Se tivermos, porque 1 ano parado é impactante para o atleta. Voltou, deixou ele em condição. Você vai jogar, vai surgir, vou bater aqui, normalmente surge uma lesão muscular. Então, o Paulinho ainda tem um segundo semestre todo para talvez entregar no mesmo nível que a gente conhece. Mas no Mundial ele foi bem, sem estar a 100%. Não se discute a qualidade e aquilo que o Paulinho pode entregar. O problema é todo esse tempo no estaleiro, é todo esse tempo parado, fazendo recuperação. É falta de confiança, é ritmo de jogo, são os músculos que perdem aí aquela... É isso aí, risco de lesão muscular. Risco de lesão a todo instante. Para, gente. Então, mas é natural do jogador. Não, mas tá 1 treinando. ano sem parar. Fica você aí 3 dias... Você faz a sua academia, não tá parado. faz sua academia de forma leve. Você que faz sua academia de forma leve aí, toda semana, lá 3 vezes por semana. Se ficar 2 vezes numa semana que não foi, na outra, os músculos já reagem. Imagina num atleta de alto desempenho, né? Então, a nossa torcida para que ele volte no tempo certo e possa entregar aquilo que ele sabe realmente jogar de bola, que é muita bola. Beatriz Haddad
Michele, é o seguinte, Felipe Anderson sempre muito criticado pelo torcedor palmeirense, né? Ele vem entrando aí nos últimos jogos, jogando poucos minutos, é verdade, mas vem entrando nos finais das últimas partidas, e algumas notícias deram conta aí nos últimos dias de que o Palmeiras, né, o clube aqui internamente, estaria insatisfeito com esse desempenho do Felipe Anderson. Mas é importante explicar o cenário. A gente foi atrás dessa informação para confirmar ou desmenti-la, e o que a gente recebeu tanto do staff do jogador quanto também de pessoas ligadas a ele aqui dentro do clube, de que ele segue muito comprometido com o Palmeiras, não recebeu nenhuma proposta de fora, então não é visto como negociável atualmente aqui pelo clube. O clube entende que as lesões, né, o Felipe Anderson chega no meio de 2024, numa grande contratação vindo da Itália, e esperava-se muito dele, seja pelo custo da operação, seja por ser uma referência técnica e até de experiência para esse elenco. Acabou não acontecendo e o clube até diz que muito se dá por conta dessas lesões que ele teve, acabou perdendo espaço por isso e também por conta de outros jogadores que chegaram e pegaram esse protagonismo. As falas vão de encontro a Felipe Anderson segue focado no clube, quer permanecer aqui, não tem propostas para sair e nesses últimos jogos não tem ido tão bem, isso pode estar sendo meio que usado para fazer um frisson aí no mercado. Enfim, a janela só abre no meio do ano depois da Copa do Mundo, mas Felipe Anderson segue no Palmeiras, pelo menos por agora. Porém, o clube tem sim a ideia de que nenhum jogador é inegociável. Portanto, no meio do ano, se surgir alguma proposta que seja financeiramente viável ao clube e ao jogador, eles vão sentar à mesa e conversar. Michele. Obrigada, Marina. Bom, fato é que foi uma grande decepção, Alex, essa contratação. Uma das maiores, porque quando ele foi contratado, ele veio como ídolo da Lazio, a Juventus da Itália queria contratá-lo. Estava voando, né? E por uma opção dele, uma opção de vida, ele quis voltar para o Brasil. Chegou ao Palmeiras com esse status todo, né, de ídolo na Itália. Não tinha desfalcado a Lazio em nenhum jogo, desde que tinha chegado lá. Foi titular em todas as partidas, protagonista. Chegou ao Palmeiras, já tem quase 100 jogos. 6 gols marcados em jogos que nem foram tão importantes, um desempenho pífio, um desempenho muito abaixo daquilo que ele pode dar. Essa é a decepção. Porque quando um jogador é meia boca e joga mal, tudo bem, é a lógica. Mas quando existe uma expectativa muito grande em torno de um atleta, quando todos sabem que tecnicamente ele é muito bom, mas nunca joga bem, o que será? Então a decepção é muito grande. O que aconteceu, Você Alex? espera mais de quem pode dar mais. Ele pode dar mais, mas nunca dá nada. Então o Felipe Anderson ou não quer jogar no Palmeiras, ou tem algum problema interno ali, ou de família, ou de saúde, ou mental, que não está deixando o cara desenvolver. Ele entra em campo já com, um sentimento de derrota. A cara dele já é de derrotado, de adormecido, um cara que deixa a alma em casa e entra em campo puro. Então, assim, não dá. O Palmeiras fala, Garrafa, que ele é comprometido e tudo mais. Como a gente não frequenta... O Palmeiras não vai falar outra coisa. Como a gente não frequenta e não pode assistir os treinamentos, fica difícil também fazer uma análise além do extra-jogo, né? E a avaliação é dentro de campo, e dentro de campo ele não tem entregado, e o Palmeiras está tentando aí ver se recupera um pouco do que investiu. Quer vender, né? Quer vender. Quando vier, vão embrulhar no lacinho, como você fala, com certeza. E vão mandar com uma caixinha de bombom, E não vai faltar voluntário para levá-lo até o aeroporto, inclusive. Bom... Palmeiras, né? O principal candidato também a conquistar tudo na temporada. O Palmeiras entra em campo pela Copa do Brasil só na quinta-feira contra a Jacuipense, jogo no Allianz Parque. E a grande dúvida é se Paulinho finalmente vai estar à disposição do Abel Ferreira. Vitor Roque voltou no último jogo. E agora todo mundo quer saber do Paulinho. Será que agora vai, PVC? Então, eu vou dar a informação exata com uma frase. São 2 frases, na verdade. É assim, tem muita chance, mas tem 2 treinos ainda. Então, eu entendo, a gente já ficou 2 semanas discutindo a volta do Vitor Roque e 2 vezes a gente caiu do cavalo, né? Vai voltar, não voltou. Eu acho que essas duas frases juntas definem a situação hoje. Tem muita chance, tem 2 treinos ainda. Ou seja, não está definido, mas é possível e até provável que o Paulinho fique no banco contra o Jacuipense na quinta-feira no Allianz Parque. Jogo em casa contra a Jacuipense, seria o momento ideal de colocar o Paulinho em campo, pelo menos alguns minutos, né, para ele voltar a entrar em campo, né, ter esse momento de novo? Já que das poucas coisas que o Palmeiras informa em relação ao estado físico dos atletas
é que há um protocolo a seguir. Se isso acontecer, é de se imaginar que o protocolo foi seguido, que, portanto, o Paulinho entrará com totais condições de jogar, embora pudesse ser também essa expectativa em relação ao Vitor Roque lá atrás, né? Que jogou machucado no Paulista e teve de dar passos atrás. Então, por isso que eu digo que é de se imaginar e não de cravar. Mas é o que se espera. Dá para imaginar também a ansiedade do Paulinho para entrar em campo, ele que já até a questão de viajar para estar com o grupo, é natural que ele tenha esse desejo e essa vontade. E sim, é um adversário mais tranquilo, com todo respeito a ele, que permite ao Paulinho, principalmente, começando no banco, sendo essa a expectativa, e pegando um adversário um pouco mais cansado, ele retomar pouco a pouco a sua atividade. O Palmeiras tem uma sequência, me parece, até a Copa um pouco mais tranquila, não estou dizendo que seja fácil, mas um pouco mais tranquila que a do Flamengo. Seria muito bom, né, ver o Paulinho de volta em campo, né, depois deste praticamente um ano fora, muita expectativa, muitas idas e vindas, enfim. Importante ver Paulinho de volta aí ao futebol depois dessa grave lesão que ele sofreu. Seguindo falando de... E olha, parece que agora vai. Parece que agora vai. Informação que eu tenho é que finalmente Paulinho pode pintar. Paulinho, lembra dele? Jogador do Palmeiras, contratado lá em fevereiro do ano passado, foi para o Mundial, jogou um outro jogo, sumiu. E parece que agora vai ser relacionado. Paulinho pode pintar no banco de reserva até ganhar minutos, né? O que a gente espera. E se vai para o banco, contra Jacuipense, Copa do Brasil, e não entrar, não faz sentido nenhum, né? Faz sentido nenhum. Mas a boa notícia é o seguinte: volta de Vitor Roque, que nós já vimos aí no último jogo contra o Atlético Paranaense, ganhou uns minutinhos, né? Jogou aí 15 minutos, pouco. Deve, quem sabe começa titular, né? Jacuipense, Tigrinho recuperado, né? Tigrinho bem recuperado, pronto para jogar e pode estrear na Copa do Brasil. Até porque eu acho que o Abel deve poupar muita gente, né? É a primeiro jogo do Palmeiras, a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, mas é um jogo que teoricamente é bem tranquilo. Então acho que dá para poupar um ou outro jogador, né? E vamos embora para o jogo. Por exemplo, Marlon Freitas não jogou contra o Atlético Paranaense, tem que jogar. A gente vê que o Arias não jogou contra o Corinthians, esse aí também não tem problema de jogar. O Alan tem jogado muito, né? Embora saia todo jogo também. Todo jogo ele sai, só contra o Corinthians que ele não saiu. Normalmente sai. Então eu acho que dá para dar uma... Flaco tem jogado muito, mas Vitor Roque. Maurício sumiu, não tem jogado nada. Quem sabe, Maurício pode pintar aí no time titular. Então acho que esse jogo, realmente jogo no Allianz Parque, jogo tranquilo, dá para o Abel dar uma mexida, botar um time forte, porque agora finalmente o departamento médico conseguiu liberar Vitor Roque e Paulinho, olha só. Então acho que esses caras, estando à disposição, um jogo como esse eles jogam, que estão há muito tempo sem jogar, e outros podem ganhar um refresco aí. Por exemplo, Flaco Lopes, né? Por exemplo, Alan, jogadores que podem estar mais desgastados. E no Brasileiro, a gente já viu que o Abel tem escolhido jogar sempre com força máxima, assim como na Libertadores. A Libertadores também tem usado força máxima. Eu acho que é importante. Jogos como esse, aí sim, dá para dar um descanso para um ou para outro. E aí o Palmeiras segue aí muito bem em todas as competições, né? Aqui, líder da Libertadores, do grupo, né? Líder geral não, porque o Flamengo está 100%, o Boca está 100%, o Corinthians está 100%, mas estamos na briga. Só tem aquele empatezinho contra o Júnior Barranquilla, está na briga o Palmeiras para buscar a melhor campanha de novo, né? É sempre uma marca do Palmeiras na primeira fase da Libertadores, buscar aí a melhor campanha para ter vantagem sempre de jogar o segundo jogo em casa. Então, bem na Libertadores também. E no Brasileirão, 29 pontos em 12 jogos, impressionante de novo, né? Palmeiras fazendo uma campanha espetacular, líder do Brasileiro, com uma certa folga dos seus principais concorrentes aí. Então é um Palmeiras muito bem. Aceita propostas por Felipe Anderson. E é claro que nem Leila Pereira, nem Abel Ferreira, muito menos Anderson Barros, vão admitir isso de forma pública. Mas, diante da fase que não evolui do Felipe Anderson, jogador de 33 anos de idade, e do seu custo,
que gira na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, dá para cravar que, se pintar uma proposta razoável, vai sair negócio. A grande dificuldade é encontrar alguém que queira o Felipe Anderson e mais, que o Felipe Anderson tope essa oferta. Jogador contratado em 2024, 92 partidas desde então, só 6 gols e 6 assistências. Além do futebol que nunca evoluiu, tem também a questão de lesões. Felipe Anderson, quando começa a parecer que vai evoluir, se contunde, algo muito raro na sua carreira. Nos tempos de Lazio, ele chegou a emplacar uma sequência gigantesca de jogos como titular em forma consecutiva, sem que se machucasse. E também por isso, a passagem do Felipe Anderson no Palmeiras é para lá de discreta. Na atual temporada são 17 jogos, nenhum gol marcado e uma única assistência. Ele foi titular uma única vez em 2026. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2027. Palmeiras volta a campo contra o Jacuipense na quinta-feira, às 7h30 no Allianz Parque, pela quinta fase da Copa do Brasil. Essa é a 31ª participação do Palmeiras na competição, que só perdeu uma única vez na estreia do torneio. O encontro entre as duas equipes será o primeiro da história. Nas 30 estreias anteriores na Copa do Brasil, o Palestra venceu 27, empatou 2 e perdeu apenas uma. São 20 triunfos seguidos desde 2003. Com 4 taças conquistadas, o Palmeiras busca seu 5º título na história da competição e não vence o torneio desde 2020, justamente no primeiro ano de trabalho do técnico Abel Ferreira, que na mesma época conquistou a Libertadores. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no domingo, no Allianz Parque, pela 12ª do Brasileiro. Na competição, o Palmeiras é o líder com 29 pontos e possui 6 de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado com 23 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.